Oi pessoal, eu sou a Beatriz, esse é o vídeo 52 do cálculo modular. Nesse vídeo a gente quer falar sobre a derivada como a taxa de variação de uma função. Então, a gente já conhece o limite que define a derivada de uma função. Esse limite, ele aparece em vários contextos de aplicações diversas, como por exemplo, a velocidade de um móvel. Então, se eu tenho um objeto que está se deslocando numa reta, digamos, se eu tenho um ônibus que andou um trajeto de 100 km em 2 horas, eu posso me perguntar a velocidade média desse ônibus. Mas se eu quiser saber a velocidade num certo instante, exatamente num certo momento, como é que eu faço? Então, a ideia é, digamos que eu tenho um objeto que está se deslocando e eu conheço como funciona o deslocamento desse objeto. Então, conheço a função que me dá a posição desse objeto em função do tempo. Então, digamos que o objeto comece num tempo t0 e aí passa um tempo, um intervalo qualquer que eu vou chamar de ΔT, um intervalo. Então, eu vou de um tempo t0 a um tempo t1, que é t0 mais ΔT. Então, esse ΔT aqui a gente usa muito para chamar, para determinar um acréscimo na minha variável. Então, aqui o acréscimo seria o tanto que ele andou do tempo t0 até o t1. E aí, como que eu sei qual é a velocidade média desse meu objeto? Bem, ele é a diferença de posição final menos a posição inicial sobre o intervalo de tempo que passou. Então, eu tenho a posição final do meu objeto é o valor da função em t0 mais ΔT. E a posição inicial do meu objeto é a função posição no momento t0. E aí, para fazer a média, eu vou dividir isso pelo intervalo de tempo. A gente pode escrever isso daqui como sendo o acréscimo que eu tive na posição sobre o acréscimo que eu tive no tempo, tá? Então, essa aqui é a velocidade média. Então, é aquela que, por exemplo, se o ônibus andou 100 km em 2 horas, eu quero saber a velocidade média, eu vou dividir 100 km por 2 horas e vou ter 50 km por hora. Mas, os 50 km por hora é a velocidade média. Pode ser que provavelmente o ônibus não andou a 50 km por hora o tempo todo. Em alguns momentos andou mais, em alguns momentos andou menos. E a média deu 50 km por hora. Então, como que eu vou saber exatamente a velocidade do meu móvel num certo instante? Então, como que eu vou saber a velocidade instantânea num tempo t1, por exemplo? Bem, o que acontece é que se eu quiser saber, digamos que aqui fosse o t1, tá? Se eu quiser saber a média com um intervalinho de tempo, eu sei. Agora, o que acontece se esse intervalo for diminuindo cada vez mais? Quando esse intervalo chega bem pertinho de zero, eu estou chegando bem perto de saber exatamente a velocidade num instante, a velocidade instantânea num certo tempo. Então, a velocidade instantânea no tempo, ela vai ser o limite quando o ΔT tende a zero. De quem? Do meu deslocamento de T1 mais ΔT, menos o deslocamento no T1, sobre o ΔT. Ou seja, quem que é esse limite? Esse limite a gente já conhece, né? Só que a gente costuma botar H em vez de ΔT aqui. Quem que vai dar isso aqui? Vai dar justamente a derivada da função deslocamento num ponto T1. Então, agora, se eu conheço essa função que me dá o deslocamento, eu conheço a velocidade com que esse móvel está se deslocando num tempo fixo, fazendo a derivada dessa função, tá? A gente pode fazer isso de uma forma mais geral. Então, de forma mais geral, eu posso definir duas coisas, dada uma função y igual a f de x, eu posso definir a taxa de variação média por unidade de variação de x, num certo intervalo que eu tenho um incremento de x aqui, ΔX. A média vai ser o valor da função no x1 mais o ΔX, menos o valor da função na x1, dividido por o tanto que o x incrementou. Ou eu poderia escrever aqui o ΔF sobre o ΔX.
certo? Isso, então, é a média. Eu preciso ter um ΔX diferente de zero para poder calcular isso. Agora, se eu quero calcular a taxa de variação instantânea, então a taxa de variação no instante ali fixo, a gente está chamando de instantânea baseado na ideia da velocidade, que a gente usou o tempo, né? Mas a minha variável x pode representar qualquer coisa. E a gente continua chamando de taxa de variação instantânea. Então, aí a taxa de variação instantânea por unidade de variação do x, quando o x é exatamente um ponto fixo, x1, ele vai ser o limite dessa taxa de variação média quando o ΔX tende a zero. É claro que eu não posso calcular com ΔX igual a zero aqui, mas eu já sei, porque eu já conheço a noção de limite, já conheço a noção de derivada, que eu posso fazer um limite quando o ΔX vai para zero. Isso é um limite do tipo zero sobre zero, que a gente em geral sabe resolver. E a gente sabe que ele é o limite que define a derivada de f num ponto x1 fixo. Então, a gente, como a gente já sabe derivar as funções, a gente precisa calcular mais esse limite, a gente já sabe a derivada. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo pequenininho aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, digamos que eu tenho um quadrado, tá? Então, o quadrado eu sei que o lado dele é L. E aí, digamos que esse quadrado, ele tá aumentando, certo? Então, é claro que quando o lado aumenta, a área aumenta, porque a área ela é o quadrado. Então, se eu quero saber a taxa de variação média da área quando o L vai de, sei lá, o L vai de 2 até 4, se eu quero saber como que a área está variando quando o L vai de 2 até 4, a taxa de variação média, então a variação média da área de 2 até 4, isso vai ser o quê? A área no 4 menos a área no 2 sobre a variação do lado. A variação do lado foi 4 menos 2. Então, isso vai dar o quê? 16 menos 4 sobre 2. 16 menos 4, 12 sobre 2, 6. Então, a variação média foi 6 unidades de área por unidade de medida do lado. Agora, quem que é a taxa de variação instantânea quando L igual a 2? Então, a variação instantânea quando L igual a 2. Bem, isso é o limite quando o ΔL tende a zero da variação média. Mas isso daqui, vou até escrever assim a variação média, ó. Vou escrever o ΔA sobre o ΔL. Só que isso daqui a gente já sabe que é a derivada do A no ponto 2. E quem que é a derivada do A no ponto 2? A função área é L ao quadrado. Então, é 2L, então é 2 vezes 2, que vai dar 4, certo? Então, a variação média, quando eu vou andando, quando eu tenho o lado variando de 2 até 4, a variação média da área é 6 unidades de área por unidade de medida do lado. Agora, a variação instantânea, quando a área vale 2, e eu sei que a área está variando, o lado está variando, vai dar 4, que é 2 vezes 2, que é usando a derivada da área, certo? Então, vamos fazer mais exemplo. Então, digamos que eu tenho um balão, tô voando num balão, tô 150 metros acima do solo, e eu jogo desse balão um saco de areia. Bem, o saco vai cair, né? Vamos dizer que a distância do chão até o saco em t segundos é dada por essa expressão aqui, por essa função deslocamento aqui. Você vê que tá com menos aqui porque a distância eu tô medindo do solo até o saco, tá? Então, digamos que eu tenho essa função distância. Eu quero saber a velocidade média do saco de areia quando o tempo vai de 0 até 2 segundos. Então, do momento que eu soltei até os 2 primeiros segundos. Depois, eu quero saber a velocidade do saco de areia exatamente no tempo igual a 2. Então, a velocidade média, quem que vai ser?
vai ser a posição no tempo 2 menos a posição no tempo 0 sobre o ΔT, que é 2 menos 0. Bem, mas a posição no tempo 2 é menos 4,9 vezes 2 ao quadrado mais 150. A posição no tempo 0 é t igual a 0, então vai dar 150. Isso dividido por 2. Então, isso vai dar menos 4,9 vezes 2, né? Porque o 150 vai embora com esse 150, quadrado aqui, vou cortar com esse 2. E aí, eu vou ter menos 9,8 metros por segundo, para surpresa de ninguém, né? Se a gente lembrar um pouquinho de física. Agora, essa é a velocidade média quando o saco tá caindo aí. Agora, qual é a velocidade instantânea quando t é igual a 2? Bem, ela vai ser a derivada da posição quando t é igual a 2. Mas quem que é a derivada da posição aqui? Menos 9,8t, só que eu quero botar t igual a 2. Então, vai dar menos 19,6 metros por segundo. Certo? Esse exatamente no instante 2. Beleza? Vamos fazer outro? Digamos que eu tenho uma cidade A que foi atingida por uma epidemia. E aí, os setores de saúde lá, de acompanhamento, calculam que essa epidemia atinge, depois de um tempo T, medido em dias a partir do primeiro dia, a quantidade de pessoas atingidas é dada por essa função, FT. Certo? Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu quero fazer. Qual que é a taxa média de infecção quando eu tô indo do dia 1 pro dia 4? Então, essa taxa média vai ser F de 4 menos F de 1 sobre 4 menos 1. Então, o F de 4 é 64 vezes 4 menos 4 ao cubo sobre 3, menos o F de 1, que é 64 mais 1/3. Esse mais ali é porque eu tô com esse menos aqui, tá? E 3. Então, vai dar... Se a gente fizer a conta, isso vai dar... fazendo a conta, vai dar 171 dividido por 3, que é 57 pessoas por dia, quando o tempo tá variando do tempo 1 pro tempo 4. Agora, eu quero saber qual que é a taxa de infecção exatamente no tempo 4. Bem, quem que é a taxa de infecção no tempo 4? Essa taxa, ela é a derivada da função que dá o número de pessoas infectadas quando t é igual a 4. Só que a derivada daquela função, quem que é? 64 menos t quadrado. E aí, isso vai dar 64 menos 16. 64 menos 16, que é 48. Então, essa é pessoas por dia. Essa é a taxa de infecção exatamente no dia 4. Agora, outra pergunta que a gente pode fazer é: quantas pessoas são infectadas no 5º dia? Quantas pessoas são infectadas no 5º dia? O que eu sei é que a função dada aqui, ela é o número de pessoas atingidas depois de um tempo T.
Então, no quinto dia, até o quinto dia, foram atingidas F de 5 pessoas. Só que eu quero exatamente quantas no quinto dia. Então, eu vou tirar F de 4, que foram as infectadas antes, tá? F de 4 é... Bem, F de 5 é substituir ali o T por 5, né? Então, vai dar 64 vezes 5 menos 5 ao cubo sobre 3. E aí eu vou tirar os do quarto dia. 64 vezes 4 mais 4 ao cubo sobre 3. Fazendo essa conta, eu vou ter aproximadamente 44 pessoas infectadas. Você veja que esse é um número até bem próximo da taxa de infecção no quarto dia. Na verdade, a gente não vai trabalhar muito com isso, mas a taxa de infecção aqui, ela é uma aproximação relativamente boa para essa diferença aqui, tá? A gente não vai falar muito disso não, mas quem quiser saber mais sobre acréscimos e diferenciais, é uma relação que isso tem, tá? Bem, então é isso. Na lista de exercícios a gente vai ter mais exemplos sobre taxa média e taxa instantânea para a gente poder compreender melhor o que está acontecendo.